É muito importante estudar a Bíblia e buscar a revelação do Senhor. Muitos querem definir coisas que preferem, mas nós precisamos abrir mão da nossa vontade e buscar sempre a vontade do Senhor. Vamos conversar sobre Oséias nessa mensagem, buscando o entendimento da parte do Senhor logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos duas mensagens para que possamos conversar a respeito do livro do profeta Oséias. E isso é realmente uma conversa. Você pode participar dessa conversa através do espaço de comentários. Lá você pode registrar o seu testemunho, as suas observações a respeito dessa mensagem, as suas perguntas a respeito do texto do profeta Oséias, da mensagem que nós estamos fazendo para esse estudo devocional, e assim nós podemos conversar, porque, permitindo o Senhor, eu estarei respondendo essas mensagens que vocês enviarem através do espaço de comentários. E aí nós podemos conversar e aprimorar mais a respeito do entendimento das coisas do Senhor, especificamente nessa mensagem a respeito do livro do profeta Oséias. O nome desse profeta, Oséias, significa salvação, ou salvo pelo Senhor. Também é possível, numa linha interpretativa de tradução, porque quando se faz uma tradução, não é necessário simplesmente fazer a tradução literal. Às vezes nós podemos fazer a tradução pensando numa linha interpretativa, numa possibilidade de interpretação, e aí então também podemos pensar em livramento, podemos pensar em Deus poupou, nesse caso pensando na importância do arrependimento diante do Pai. Oséias foi um profeta que atuou no século 8 a.C. E com isso já estou revelando a data. Os estudiosos mostram, que a Bíblia mostra a respeito do livro do profeta Oséias. Século 8 a.C. Essa é a data de Oséias. Nesse momento que ele atua como profeta. O chamado de Oséias foi para profetizar a Israel, para profetizar ao reino do norte. E a história de Oséias ela é realmente muito conhecida, principalmente, claro, por conta da questão do seu casamento com uma mulher que é revelada no texto como adúltera. A separação, todos os encontros e desencontros dessa história. Então, a história de Oséias é muito conhecida por conta disso. Muitas vezes se pensa que apenas o profeta Oséias passou por uma situação específica em sua vida que visava a confirmação da mensagem do Senhor. A partir da história do que estava acontecendo com ele, se fazia a mensagem propriamente dita. E não é só Oséias que passa por isso. Nós já vimos que Isaías passou por isso, que Jeremias passou por isso, que Ezequiel passou por isso, e temos outros exemplos entre os profetas que viveram coisas para também exemplificar a mensagem que o Senhor tinha para falar através da vida deles. Curiosamente, o profeta Oséias menciona 4 reis do reino do sul. Na introdução do seu texto, lá logo no capítulo 1, versículo 1, ele fala apenas de um rei do reino do norte. Como eu falei, ele foi chamado para profetizar ao reino do norte. No entanto, ele cita só um rei do reino do norte e cita 4 reis do reino do sul. Isso tem levado alguns estudiosos, a alguns comentaristas, a interpretarem a possibilidade de que Oséias talvez tenha ou nascido, vivido ou até mesmo encerrado a sua vida, tenha feito a escrituração do seu texto no Reino do Sul, quando ele já estaria morando no Reino do Sul, mas que ele teria como foco a mensagem da sua mensagem no Reino do Norte. É muito provável, então, que ele tenha sido levantado, sendo do sul, para falar a respeito do norte. O Senhor não estava limitado a falar apenas através dos profetas que ele levantava e que eram do próprio reino. Às vezes os profetas viajavam de um lugar para o outro. Então, é provável que Oséias fosse do Reino do Sul, e por isso então ele dá destaque aos reis do Reino do Sul, mas a profecia dele dirige-se ao Reino do Norte.
Os 3 primeiros capítulos do texto de Oséias falam a respeito principalmente desses detalhes da vida pessoal, do seu casamento, o casamento com Gomer, a separação por conta da infidelidade, o reatar do relacionamento, o nascimento dos 3 filhos que também tinham algo a dizer a partir dos seus nomes, aquilo que o Senhor tinha para revelar na mensagem dita através de Oséias. Então nós lemos toda essa descrição nos 3 primeiros capítulos logo do livro de Oséias. Fala inclusive até dessa reconciliação do casamento, quando depois de uma separação, a reconciliação e tudo mais. O objetivo do casamento de Oséias e todos os acontecimentos envolvidos, o nascimento dos filhos e tudo mais, é esclarecido pelo próprio livro. A família de Oséias simboliza a infidelidade religiosa dos israelitas, que também deixaram de lado as coisas do Senhor, que adulteraram do ponto de vista espiritual com relação à verdadeira adoração a Deus, quando eles se envolveram com as práticas dos povos que viviam na terra de Canaã, quando eles se renderam a outras divindades reconhecidas pelos povos da terra, por aqueles deuses que não eram deuses, e eles se renderam a essas coisas como se fossem realmente importantes e se afastaram da busca do Senhor. E também fala, claro, do Senhor buscar ao povo quando traz alguma punição, alguma dificuldade. O que se espera nesse momento? Que simplesmente haja a derrota e se acabe com tudo? Não, o Senhor sempre está convidando a uma reconciliação, a um ajuste, a colocar as coisas em ordem e voltar a buscar a sua vontade. Porque o Senhor amava o povo, ele queria o povo seguindo a sua vontade. E então, esses encontros e desencontros na vida amorosa de Oséias apontam exatamente para essa realidade, do povo se aproximar do Senhor, do povo se afastar do Senhor ir atrás do povo, para que o povo volte a fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que toda essa relação de Oséias com Gomer deva ser interpretada apenas de uma forma alegórica, seria apenas uma mera ilustração, apenas um exemplo realmente. E aí, então, nesse caso, todos os detalhes que nós lemos no livro a respeito do casamento de Oséias e Gomer devem ser interpretados apenas de forma ilustrativa, apenas como um exemplo realmente. Era apenas uma linguagem figurada para falar desse relacionamento do Senhor com o povo, e aí criou-se uma história, uma ilustração para fazer entender melhor todas as coisas. Alguns estudiosos entendem dessa forma, que a história não aconteceu de fato, que ela é apenas uma ilustração. Outros até defendem que a história é real, que Oséias realmente teve o relacionamento com Gomer, que ele se casou com ela, e que deve ser interpretado sim de forma literal, mas ainda entre esses que acreditam nesse fato histórico, nesse evento como um fato histórico e não apenas uma ilustração, ainda há aqueles que entendem que algumas coisas devem ser interpretadas um pouco diferente do que parece o texto realmente dizer. Alguns defendem que Gomer, na verdade, só teria se tornado infiel, ela não seria antes uma mulher com tendência a essa realidade, mas ela se tornou dessa forma apenas depois do nascimento do primeiro filho. Então, nesse caso, ela teria só nesse momento passado a ter essa questão da infidelidade. Outros acreditam que mesmo antes do casamento, ela já estivesse envolvida com uma questão de prostituição cultural, estivesse envolvida naqueles cultos onde havia questões de relacionamento físico realmente no desenvolvimento da religiosidade, e ela seria uma dessas prostitutas cultuais. Acredita-se então que ela já seria, desde antes de se casar com Oséias, alguém envolvida com isso, quer nessa questão da prostituição cultural, a maioria dos estudiosos imaginam que seja apenas isso, ou realmente uma prostituta sem ligação necessariamente com a questão dessa prostituição cultural. Então ela já seria antes, se casou com Oséias e manteve a vida que tinha antes, e acabou então acontecendo toda a história que aconteceu no casamento deles.
Eu, pessoalmente, fico com a ideia da literalidade. Eu não acho que seja apenas uma ilustração, uma história para contar os eventos e tentar dar uma ilustração para toda a história que precisava ser contada. Eu entendo como um fato real, que Oséias realmente se casou com Gomer. E que é mais provável que ela tivesse ou ligação com essa questão da prostituição religiosa, ou fosse prostituta mesmo até antes do casamento. E ela estivesse já envolvida numa vida diferente. E aí se casou com Oséias e manteve depois essa realidade, acabou se afastando dele, ele vai atrás dela e fica todo esse relacionamento que o livro realmente de Oséias nos apresenta. Eu acredito na literalidade dessa história e que ela já tinha, ela não passou a ser infiel depois, ela já tinha alguma coisa na vida dela, porque precisava passar ainda por mudança. Toda essa história mostra o povo distante do Senhor e o Senhor indo atrás do povo querendo que o povo tenha relacionamento com ele, que esteja debaixo da sua vontade. Então, eu entendo que Gomer já tinha uma forma de viver e que o exemplo desse casamento é o Senhor indo buscar, e ela ainda num primeiro momento não se acertando em todas as coisas. E depois vai Oséias para novamente tentar acertar, como nas idas e vindas do povo do Senhor, de Israel, de Judá, quando iam e vinham no entendimento das coisas do Senhor, em viver realmente as coisas do Senhor, de acordo com a revelação da lei e com aquilo que os profetas falavam. Nós precisamos, então, seguir atentos ao que o Senhor de fato revela, querendo que nós possamos entender e que nós possamos ser alterados, mudados nos nossos conceitos, na nossa forma de viver, pela palavra do Senhor. Muitas pessoas querem apenas enxergar aquilo que parece mais agradável a elas, e muitos até tentam mudar o que o texto bíblico diz para fazer uma interpretação parecida com o que eles acham melhor, porque parece que o texto diz alguma coisa naquela direção, é possível talvez interpretar aquilo, mas na verdade nós precisamos ir até a palavra, negando a nós mesmos, deixando de lado a nossa vontade e sermos impactados com o que o texto realmente diz, para que nós possamos crescer no entendimento das coisas do Senhor. Então nós precisamos compartilhar essas coisas uns com os outros, precisamos nos ajudar nesse crescimento daquilo que realmente a palavra revela e não daquilo que nós preferiríamos que ela dissesse. Aqui no canal do Ministério Compartilhando, inclusive, nós temos muitos vídeos a respeito de estudos da palavra, de mensagens devocionais, que ajudam nesse entendimento, nesse crescimento, para que nós possamos compreender melhor as coisas do Senhor, e através do espaço de comentários nós podemos conversar para que possamos crescer, quer trocando experiências com exemplos, quer possamos fazer o jogo de perguntas e respostas e possamos também crescer no entendimento das coisas do Senhor. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, porque você vai sempre receber uma mensagem com vistas a esse estudo da palavra do Senhor. Muito mais do que simplesmente aquilo que me parece mais agradável. Muitas vezes eu digo até, algumas mensagens eu até digo, eu gostaria que fosse diferente, mas eu digo o que o Senhor realmente revela. Eu não vou dizer o que me parece mais agradável, eu vou dizer aquilo que o Senhor tem para nos revelar, nos dizer a partir da palavra, porque eu quero que comece em mim esse movimento. Eu quero ser alterado pela palavra do Senhor e não alterar o que o Senhor tem para nos dizer. Então, se você não é inscrito, faça a sua inscrição, ative as notificações, porque sempre que surgir uma nova mensagem, é momento para podermos aprofundar no conhecimento das coisas do Senhor e entendermos melhor todas essas coisas e conversarmos mais através do espaço de comentários, para que possamos ir aprofundando, ir buscando mais aquilo que o Senhor tem para nos dizer. É muito importante que nós façamos esses estudos, porque senão nós começamos a ser bombardeados com informações como essas que eu citei, que no livro de Oséias algumas pessoas entendem apenas a questão da ilustração, outros entendem que Gomer só se tornou infiel depois, outros entendem que ela já vinha de uma vida anterior, que tinha situações complicadas e que depois retornou para essa vida. Há muitas possibilidades interpretativas, e às vezes aí nesse caso não tanto o que as pessoas prefeririam, mas possibilidades realmente interpretativas, mas se nós não trocarmos experiências e não buscarmos realmente na palavra do Senhor a informação, nós podemos nos ausentar da realidade do que a palavra tem a nos dizer. É importante que nós busquemos o conhecimento do que o texto realmente tem para nos revelar. E assim nós podemos crescer em direção às coisas do Senhor.
Nós retomamos ainda para uma segunda mensagem a respeito do livro do profeta Oséias, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.